Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de profundo silêncio, rezemos invocando ao Espírito Santo, que venha em nosso auxílio e nos faça compreender plenamente tudo o que essa palavra hoje nos revela. Amém. Prezados irmãos diáconos Edinho e Mauro, queridas irmãs franciscanas, Rainha da Paz, irmãs e irmãos, nós, há menos de um mês, encerramos a Semana Santa, com aquele entusiasmo e aquele fulgor tão grande, e logo iniciamos a nossa novena, 10 dias intensos de oração, de escuta da palavra, como esse candelabro dos 9 dias, um caminho de iluminação no Espírito. Chegamos hoje ao dia da nossa festa, que na verdade, dia 24 de maio, é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, mas dificilmente poderíamos celebrar com tão grande volume de participação, se o fizéssemos dentro de um dia que logo teria, que não teria uma organização para vocês como agora, no domingo. Tem o sábado e o domingo todo para planejar e preparar. Que alegria e que responsabilidade a nossa diante dessa multidão aqui, na escuta da palavra. Hoje a igreja celebra na hierarquia das festas católicas cristãs, a mais importante de todas é a Páscoa. A segunda festa mais importante é o Natal. A terceira festa mais importante é
a solenidade de Pentecostes e quase que no mesmo grau de importância a festa de hoje, a solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje celebramos a realização plena daquilo que Deus começou a realizar em nós quando celebramos o Natal. No Natal, desde a encarnação do Verbo divino no ventre de Maria, no Natal a gente celebra o mistério de Deus que desceu à nossa realidade, Deus que entrou em nossa história e trouxe a realidade do céu aqui para a terra. A gente dizia no Natal que diminuiu a distância que havia entre o céu e a terra. Deus chegou perto de nós, ao ponto da gente poder ver Jesus com os olhos da carne, não só com os olhos da fé, vê-lo no presépio, conviver com Ele nos 33 anos de vida. Por fim, Ele anuncia sua paixão, sua morte, sua ressurreição e a sua volta para junto do Pai. Hoje celebramos a volta de Jesus, entrando triunfalmente, gloriosamente, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aquelas trombetas que ressoaram, os anjos anunciando que na noite santa de Natal, que Deus é nascido, é o Emanuel, Deus conosco. Hoje os anjos proclamam e tocam aquelas trombetas, recebendo Jesus entrando no céu de volta. A gente aprende assim na catequese: se no Natal é a realidade do céu que se aproxima da terra, na solenidade de hoje é a realidade da terra que fica agora dentro do céu. Porque Jesus é a primeira realidade humana das coisas criadas por Deus. Deus fez com que Jesus, o próprio livro, a carta aos Romanos, a carta aos Hebreus diz: deste-me um corpo, ou fizeste-me um corpo. Quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, Ele ressuscita em corpo, na carne. Tanto é que Ele ressuscita não só no Espírito, também no Espírito, na alma, em toda a realidade, mas Ele ressuscita também fisicamente. Tanto é que a gente podia tocar e ver as marcas dos pregos, a marca do lado. Ele ressuscitou na carne, e Ele verdadeiramente Deus desceu e nasceu no Natal, mas Ele verdadeiramente homem, Deus feito homem, entrou glorioso no céu. É a mesma realidade. Agora diminuiu a distância do céu para a terra e da terra para o céu. Agora, na segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios, ele diz, tomem comigo no finalzinho da segunda leitura, versículo 27. Sim, encontramos? Sim, leia. Ele pôs tudo sob os seus pés, falando que o Divino Pai Eterno pôs tudo aos pés de Jesus, leia, e fez dele, o Pai Eterno fez de Jesus, leia, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Se Ele, a cabeça da igreja, está sentado à direita do Pai, e nós somos o seu corpo, nós como membros do seu corpo, Ele cabeça, nós o corpo, nós já participamos da realidade no céu,
na fé. Amém? Nós podemos dizer sem nenhum medo de errar, que nós já participamos da vida do céu. Amém? E não só, Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, e a igreja é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Diga comigo, nós. Nós. Brada, nós. Nós. A igreja. A igreja. Somos a plenitude. Somos a plenitude Daquele daquele que possui a plenitude que possui a plenitude universal. universal. Irmãs e irmãos, nós não somos pouca coisa não. Ser igreja é ser o corpo de Cristo. Ser igreja é ser a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Mas isso tem também consequências. Tomem comigo o Evangelho. Não podemos jamais deixar de meditar algumas ideias centrais nesse Evangelho de hoje. Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20. É o encerramento do Evangelho de Mateus. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus diz assim. Claro, depois de Jesus ressuscitado, ele apareceu ressuscitado a Madalena e falou para Madalena, Maria Madalena: vai dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá eles me verão. E os discípulos correram e foram para a Galileia. E Jesus ainda diz: ao lugar que eu lhes indicar. E aí acontece essa cena, o encontro dos discípulos com Jesus, no lugar que Jesus indica, lá na Galileia. Ele morreu e ressuscitou lá em Jerusalém, uns 200 quilômetros. Eles foram lá para a Galileia, onde tudo começou. Vamos ver? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, os discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Que monte é esse? Nós podemos fazer essa pregação usando como modelo de aprofundamento os muitos montes que Jesus subiu para orar, o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, tantos montes. Eu vou tomar apenas um monte, o Monte das Tentações. No primeiro domingo da quaresma a gente lia assim: depois de ser batizado, o Espírito levou Jesus ao deserto, onde ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e sentiu fome. Então Satanás se aproximou de Jesus, que está com fome há 40 dias e 40 noites. E Satanás diz a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Não só de pão vive o homem, diz Jesus. Depois Satanás levou Jesus na parte bem alta do templo e falou: se você se jogar lá de cima para cá, vamos ver se os anjos vêm te acolher do jeito que a Bíblia fala. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o capeta apela. Ele pega Jesus e leva Jesus num monte muito alto. E Satanás mostra para Jesus todos os reinos desse mundo e a sua glória. E diz a Jesus assim: se te prostrares em adoração diante de mim, eu te darei tudo isso, porque tudo isso me pertence. Aí Jesus perde a paciência com o capeta e diz: vai para longe de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. E o demônio sai e os anjos servem Jesus. Então, nesse monte onde Satanás tentou Jesus, mostrando para Jesus as glórias desse mundo, e Jesus venceu essa tentação, agora Jesus encontra com os apóstolos, 11, porque Judas já tinha se eliminado.
Jesus se encontra com eles lá, para dizer: aqui onde eu calei o capeta, eu vou subir para o céu, e daqui desse morro, dessa montanha, a igreja vai se espalhar pelo mundo inteiro e levar a mensagem da vitória do Messias sobre as potências do mal. Amém? Aleluia! Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Repitam comigo, a igreja começa na montanha, onde Jesus venceu o mal, as tentações do demônio, e na montanha do Calvário, onde derramou a graça, a salvação. Essas são as duas montanhas que você nunca mais na sua vida pode se esquecer delas: a montanha onde ele cala a boca do capeta, e a montanha onde ele derrama a graça sobre nós. Os discípulos veem Jesus em cima do monte, prostram-se diante dele, e o Evangelho fala: ainda assim alguns duvidaram. Jesus podia perder a paciência e falar: mas que cambada de gente é essa? Fiquei 3 anos dando catequese para vocês, e vocês estão me vendo ressuscitado, prostrados diante de mim, e ainda estão duvidando? Mas Jesus não faz isso não. Tem gente que acha que não compensa ir na igreja, porque existem membros da igreja que têm fraqueza, que têm dúvida. Então essa igreja não vale nada. Vamos ver? Leia. Então Jesus aproximou-se. Opa! Quando a igreja se prostra, quando a igreja cai aos pés de Jesus, reconhece a autoridade de Jesus, ainda que tomada por fraquezas e dúvidas, não tenha medo. Você pode ter a fraqueza que for, que como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, se você se prostra diante dele, ainda que marcado por fraqueza de dúvida, ele se aproxima de você e não te deixa dominada e dominado pela dúvida. Amém? Levanta sua mão para o céu e diga comigo: Senhor, aproxime-se sempre de mim. Ajude-me a vencer minhas fraquezas. Amém. Jesus aproxima e fala. Leia. E falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Para lá. Claro, na montanha que ele calou o capeta, que dizia que todos os reinos desse mundo e a sua glória pertenciam a ele, Jesus fala: aqui não, cabritinho, aqui quem manda sou eu, nesse trem aqui, meu Pai eterno, que criou esse trem, isso aqui pertence ao Pai, rapaz. Amém? E lá em cima desse monte, como no Monte Calvário, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Não tem onde Cristo não tenha autoridade. Amém? Portanto, leia, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Leia. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Pode pegar pesado? Pode? Qual é a causa do fracasso da fé hoje em nossas famílias e na igreja? Porque a gente vem na igreja para batizar a gente, para batizar os filhos, a gente pede à igreja para batizar os filhos, mas a gente não aceita a igreja ensinar a gente a observar tudo o que Cristo ordenou. Isso a gente não aceita a igreja dar palpite. Não é assim?
Essa é a causa do fracasso na vida de nossas famílias. Principalmente vocês, pais e mães, que estão entre os 30 e os 45 anos, beirando os 50. Sabe por quê? Porque é a geração que foi criada com os últimos pais e mães muito severos. Aí são pais e mães que disseram: não, quero criar meu filho de boa, não quero ter aquela severidade do meu pai não, então quero deixar meu filho escolher tudo. Aí, você traz a criança na igreja, batiza, mas se com 3 aninhos ela diz: eu não quero ir na missa não, você fica com dozinha dela e você não ensina nada para ela. Você deixa ela mandar em você. E aí você comete um crime na fé. Porque você tem que levar seu filho, sua filha para o batismo. Você tem que pedir à igreja que batize seu filho, sua filha. Mas você tem que ensiná-la a observar tudo que Cristo ordenou, e não só o que você quer. A maior parte dos pais que põem as crianças na catequese é quando os filhos, pai e a mãe deixou o menino fazer o que queria. Quando os filhos estão começando a ter comportamento que desconfia que esse bichinho vai virar bandido, aí põe na catequese, dizendo assim: põe na catequese para não ter má companhia, para ele não ficar drogado, para ele não virar bandido. E eu digo o que eu tenho sempre repetido: isso é pouco. Um pai e uma mãe, quando põe uma criança na catequese, ele já tem que, do 0 aos 3, 4 anos, ter incutido as coisas mais elementares na fé para a criança. É do 0 aos 3, 4 anos. Quem tiver aqui psicólogo e pedagogo sabe que é assim. Quando a criança entra na escola com 4 aninhos hoje em dia, ela já entra com valores introjetados. Criança que entra na escola, nas crechezinhas de hoje, e que não teve pai e mãe com autoridade dentro de casa, com 3, 4 anos, ele já tem comportamento de bandidos. Não tem? Quem for educador e trabalha nesses departamentos que eu estou falando, sabem disso. Mas o mais grave é que o menino, a menina, chega aos 9, 10 anos, o pai e a mãe traz para a catequese, para fazer primeira comunhão. Às vezes o pai e a mãe não estão nem aí, é o vô e a avó que obrigam o menino a vir para a catequese, senão não vai dar os presentinhos para ele, porque o vô e a avó não quer ter a humilhação de ter neto pagão e desorientado, mas põe na catequese por obrigação e por gambira. Irmãs e irmãos, vou desabafar umas coisas muito pesadas. Tem pai e mãe, muitos de vocês com criança pequena aí hoje. Eu não tenho o direito de julgar sua vida, de julgar e condenar. Mas eu tenho, e a igreja tem uma responsabilidade para com a salvação sua e da sua casa. É Cristo que deu essa responsabilidade para a igreja. Está claro? Quando os pais vêm trazer as crianças, pedir para batizar as crianças, a gente pergunta assim: ah, que bom que vai batizar a criança. Vocês vivem a fé católica? É, a gente é católico. Ah, a gente vai na igreja católica, também vai na Assembleia, vai na Universal, vai no Centro Espírita. A gente fala: você é batizado? Eu sou. E sua esposa ou seu esposo? Não sei. Aí liga na frente da gente: bem, você é batizada? Aí a gente pergunta assim: vocês fizeram a primeira comunhão? Olham às vezes para o marido e para a mulher e diz assim: que é isso? Que trem é esse? Você é crismado? Olha para a gente e fala assim: como é que é isso mesmo? Mas o mais grave, pai que não sabe ser batizado, homem que vive com a mulher há 10, 15 anos, e a gente pergunta, ou com o marido, a gente pergunta à mulher ou ao homem: vocês são batizados? Eu sou, meu marido não sei não. Vivendo juntos 10, 15 anos, minha gente. Não se assustem
fiquem uns dias de plantão ajudando as secretárias a atender, para vocês verem a situação, a debilidade que nós nos encontramos hoje. Mas o mais grave, não é casado na igreja, não sabe se fez primeira comunhão, não sabe se é crismado, não vê menor valor em ir na igreja, quer batizar o menino, porque o menino de noite está acordando e tremendo, então batizar para o menino deixar de dar uma sacudida de noite. Isso é macumba, é superstição. O batismo não é para menino deixar de ter trelelê à noite. O batismo é sacramento para salvação. O pai e a mãe têm que criar um ambiente de suavidade e de paz para essa criança deixar de ser agitada. Aí a gente pergunta ao pai e à mãe: e os padrinhos? Eles têm uma vida cristã? Uai, eu acho que tem. Parece que eles conversam na frente da gente. Parece que ela frequenta a igreja tal e o outro, eu não sei se ele frequenta nada não, acho que não. Gente, de cada 10 que procuram uma igreja para batizar os seus filhos, eles não sabem, de cada 10, ao menos a metade não sabe nada da vida de fé dos padrinhos e madrinhas. E a igreja ensina que se tem um pai e uma mãe, que por razões que eu não posso julgar, não tem uma vida sacramental, mas quer batizar a criança, eu tenho a obrigação de batizar. Mas se o pai e a mãe não têm um padrinho ou a madrinha com vida cristã autêntica, vivendo as exigências da fé, a igreja é obrigada a dizer: olha, o padrinho quem vai escolher sou eu. Mas a igreja tem a responsabilidade de escolher um padrinho que vive a responsabilidade da fé. Aí, quando a gente diz isso, o povo arma o maior barraco. De vez em quando até chega assim: então me dá o papel aí autorizando, porque achei um padre, um diácono, um pastor que batiza. Pagando hoje, acho o que quiser. Jesus fala: ide e fazei discípulos meus, batizando todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. O nosso ouvido não está familiarizado com esse negócio, a observar tudo o que foi ordenado. Se você vier na igreja católica ou evangélica e o padre ou o pastor dizer assim: irmão, eu tive uma revelação à noite, o Senhor apareceu para mim, era você, o Senhor apareceu e falou que tem um propósito para a sua vida, que tem uma bênção, que a vitória vai vir na sua vida, mas você precisa fazer um caminho. É aí o pastor ou o padre dizer: traga tanto para a igreja, põe no envelope tanto dinheiro, vou fazer uma corrente poderosa. O que o padre e o pastor falar que vai fazer, que vai ajudar você a alcançar o propósito e a revelação, você se submete ao que ele falar. Mas se o padre disser para dar ao seu filho a graça da salvação pelo batismo, você, pai e mãe, tem que ensinar a observar tudo que Cristo ordenou. E você faz isso primeiro, você mesma, observando e vivendo tudo o que Cristo ordenou. Se você não vive, você não tem o direito de obrigar que a sua criança se submeta a um trem que nem você sabe o que é e nem é capaz de dar testemunho na frente dela. Tá claro? Tá claro? Irmã, irmão, por que que a última conversa de Jesus com a igreja antes de subir para o céu foi esse assunto tão forte, tão pesado assim? É responsabilidade da igreja batizar, mas é responsabilidade da igreja ensinar a observar tudo o que Cristo ordenou. Pai e mãe, vô e vó, o quanto você olha para a sua casa, experimenta um sentimento de fracasso, porque você não consegue argumentar sua fé, não consegue convencer seus filhos e netos pelo seu testemunho, e você que esforça para vir na igreja, os seus filhos quase não vêm, só quando a coisa aperta,
e os seus netos não querem nem saber de religião. Tá assim ou não tá? E isso não é culpa dos netos, isso é culpa nossa, de um pai e uma mãe, que vivendo a fé, não entendeu que levar o filho, a filha, o neto, a neta para a fé, era levá-lo para a vida em Cristo. E quem se submete a fazer tudo o que Cristo ordenou, olha a promessa que ele faz, leia. Quem aprende com a igreja o que Cristo mandou a igreja ensinar, quem observa tudo o que Cristo ordenou, olha a promessa que ele faz: e eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Olha, não é praga que eu estou jogando não, hein? Mas você não vai experimentar a presença de Cristo na sua vida, se você não vive, não observa o que Cristo mandou a igreja te ensinar, a observar tudo que Ele ordenou. Está claro? O critério, a razão, a garantia para você experimentar Cristo presente na sua vida, todos os dias até ao fim do mundo, é você aprender com a igreja tudo que ela ensina, e você observar tudo que Cristo ordenou. Se você faz isso, você vai experimentar Jesus com você até o fim do mundo. Se você não faz isso, você pode estar pertinho dele e sentir um vazio danado dominando sobre a sua vida. Está claro? Então, Jesus volta para o céu com uma conversa tão séria assim, não é? É porque a responsabilidade da igreja e de cada um que está aqui na igreja e que é batizado é uma responsabilidade muito grande. Não é uma brincadeira. O padre não pode fazer para você o que você pede, porque o padre não pode escolher dar a você o que o padre quer. O padre e a igreja têm que dar a você o que Cristo ordenou. A igreja não escolhe te dar o que ela quer, a igreja te dá o que Cristo exigiu que ela te dê. Amém? Está claro? Mas não está fácil não, né? Está claro, mas não está fácil. Se você quiser saber o que é observar tudo, olhe para a cruz que Jesus observou toda a vontade do Pai. Se você quiser saber como fazer e observar tudo que Deus ordena, que Jesus ordena, olhe para Nossa Senhora, que ela é modelo perfeito de fazer o que Deus quer. Quando o anjo falou para ela como é que ela seria a mãe do Salvador e geraria no seu ventre a salvação para o mundo, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quando Jesus ensinou a igreja a rezar, ele disse: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita... Levanta a mão para o céu e diga: seja feita a vossa vontade. Segure a sua mão erguida e diga comigo: Pai, Jesus me ensinou a fazer a vontade do Senhor, e não pedir que o Senhor faça a minha vontade. Pai, venha o reino do Senhor, no céu e na terra, no meu coração, na minha casa, que tudo em minha vida se submeta a fazer a vontade do Senhor. Amém. Põe a mão no seu coração e num tempo de silêncio, peça ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, peça a Nossa Senhora, ou se preferir, reze como Nossa Senhora rezou, falando para o anjo: eis aqui o servo,
Eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vontade dele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Governa-me, Senhor, com teu Espírito. Governa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Governa-me, Senhor, com teu Espírito. Governa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha casa reviverá. E minha casa reviverá. Ficando de pé, levantando as mãos para os céus, para te adorar, Te adorar, para te louvar. Governa-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te adorar, para te louvar. Governa-me, Senhor Jesus. Quero ouvir a igreja. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, com teu Espírito, Solte a voz, levante as mãos e a voz. E minha alma, e minha alma reviverá. educa-me, Senhor. Educa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. As mãos lá no alto para te adorar, Para te adorar, para te louvar. educa-me, Educa-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Educa-me, Senhor Jesus. põe a mão no seu coração, reze comigo. Senhor, Senhor, seja feita a vontade do Senhor, seja feita a vontade do Senhor, na terra e no céu, na terra e no céu, no meu coração, na minha mente, no meu coração e na minha mente, nas minhas ações, nas minhas ações, nos meus sentimentos, nos meus sentimentos, nos meus projetos. nos meus projetos. Reina, Senhor, Reina, Senhor. seja feita a vontade do Senhor Seja feita a em vontade do tudo Senhor. na minha vida. Em tudo na minha vida. Governa-me, Governa. guia-me, Guia-me. conduz-me, Conduz-me. porque o Senhor está comigo Porque o Senhor está comigo. até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Se eu aprender e se eu observar E se eu observar tudo que o Senhor ordenou. Amém. Amém. Amém.